Boa noite, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, principalmente com o nosso país e com toda essa nação, com as famílias, os trabalhadores e os empresários, principalmente as nossas autoridades que estão precisando de paz. Porque a palavra de Deus diz que é em paz que semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. É pela paz que eu estou aqui, diante dessa live, porque o meu propósito aqui não é criticar, não é denegrir, e sim promover a paz, trazer a solução, que é o entendimento, a sabedoria, e a ciência. Porque se nós não tiver sabedoria para entender o que está acontecendo, nós não vamos conscientizar do que temos que fazer, como fazer, por que fazer, quem pode fazer, quem está capacitado para fazer. Porque a sabedoria, o entendimento e a ciência é dom que vem de Deus. Então, nós temos que entender que se não houver ciência, não haverá tecnologia. Se não haver tecnologia, não haverá trabalho com qualificação. E se não haver trabalho com qualificação, não teremos estabilidade financeira. E assim seremos escravos a vida inteira das nossas autoridades, do homem, que pela falta de entendimento e de conhecimento, deixa de dar crédito a Deus, ouvir a Deus, seguir os conselhos de Deus, e faz tudo aquilo que não agrada a Deus, que não serve a Deus, vivendo na iniquidade, que é o que o nosso país está vivendo aí, a maior iniquidade. Então, nós temos que ter sabedoria para entender o que está acontecendo com o nosso país, com as nossas autoridades, com as famílias, os trabalhadores, os empresários. Porque o nosso país está passando por um momento muito difícil. Pela falta de entendimento e de conhecimento das autoridades. Porque a palavra de Deus diz que é importante que haja partido, mas que não façamos nada por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, amor ao próximo, à família, ao trabalho. Que tudo seja para glorificar a Deus, porque Deus está acima de tudo e todos no nosso país. Mas está faltando a humildade, está faltando o amor ao próximo. A falta de amor ao próximo é tão grande que a justiça está sendo negada ao necessitado, ao trabalhador, o empresário, o próximo, a família.
e está beneficiando o corrupto, fora da lei, o maligno, o avarento. Nós temos que entender as dificuldades do país. Aonde que está as dificuldades do país? Para começar do zero. Começar do zero. Porque se nós parar para pensar e olhar direitinho, aonde está o nosso erro, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento. Quer dizer, conhecimento poucos que têm. Só quem tem mais o conhecimento de tudo que eu vou falar é as autoridades. Porque o nosso país é um país que está arrecadando menos do que o que paga de despesa. O nosso país é um país que tem muita despesa interna. Será que alguém tem conhecimento do valor que paga o nosso país por mês de despesa interna? E tem conhecimento do valor que arrecada por mês pelas exportações, por tudo que vende e que arrecada de imposto? Eu não sei, mas o que eu estou falando é sério. É sério, porque ninguém fala do problema do país. Ninguém divulga o que o país está passando. Só tem gente para criticar, para falar o que o presidente está fazendo, o que o presidente não está fazendo, o que o presidente não fez, o que o presidente é. Mas não parece para trazer a solução para o problema. O país está precisando de solução. Não é de falar o que o presidente está fazendo, não. Porque todo mundo está vendo o que o presidente está fazendo. Ele está sendo um herói nesse país. Um herói. Porque se ele é igual aos outros que passou nesse país, misericórdia, 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 Senhor. O que seria do nosso país se o nosso presidente fizer o que os outros fizeram? Não daria nem para pensar, não vamos pensar nisso, não. Vamos pensar na solução do problema. Aonde o problema se encontra? No petróleo, na gasolina. Porque o petróleo está só aumentando, mas e vai aumentar. Sabe por quê? Por causa do dólar. O mundo gira em volta do dólar. Se o dólar valorizar, as coisas sobem também. Tem consequência. E tendo consequência, tudo aumenta. Tudo, tudo. Desde o mercado até a energia, a luz. Tudo vai aumentar com consequência disso. Porque tem que cobrar o imposto. Tem que cobrar o imposto.
tem que pagar as despesas internas do país. As despesas internas do país têm que ser pagas. É funcionário público, é pensionista, é aposentadoria. É tanta coisa que paga. Isso tem que ser pago. Então está na hora. O nosso país tem quantos partidos de político que são responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade dos trabalhadores? Que nessa hora, cadê? Não aparece um. Só tem gente para denegrir o país, para desmerecer a imagem do país, da nação, principalmente do presidente da República, como se o presidente da República fosse o culpado de tudo que está acontecendo. Não é não. Ele não é culpado. Quando ele entrou, o problema já estava assim. Ele apenas foi corajoso de enfrentar o problema que está enfrentando. Ele está sendo um herói de enfrentar o que ele está enfrentando. Está faltando entendimento nas nossas autoridades, porque o mesmo Deus que deu ele coragem para enfrentar a luta, para enfrentar as dificuldades, também dá sabedoria para que os críticos venham a ter sabedoria para entender as dificuldades do país e apresentar projetos de desenvolvimento, projetos de crescimento. Está faltando entendimento. Porque o país é de todos nós. O país é de toda a nação. Nós já erramos, já. Então agora é a hora de reconhecer que nós erramos. Aonde nós erramos? Por que nós erramos? O maior erro nosso, principalmente da nação, foi ter acreditado nessas autoridades esse tempo todo. Há 20 e tantos anos atrás, quem vem essa dificuldade, quem vem essa... E a nação acreditando, sendo iludido, sendo induzido ao erro. E a situação só piorando. Será que nós não somos dignos de reconhecer o nosso erro e buscar em Deus o perdão para que Deus venha dar sabedoria, para que todos nós venha ter entendimento e dar as mãos para fazer algo para salvar o nosso país, salvar a nossa família, salvar os jovens que estão desviando das leis e dos estatutos, se perdendo na vida, ou não estão percebendo que os jovens estão se perdendo na vida. Nós temos que entender que os jovens têm necessidade, as crianças têm necessidade, que eles crescem, e crescem com força, com força. Eles têm necessidade, eles têm dificuldade, eles têm tudo. E nós, pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento,
pelo nosso entendimento, nós temos que dar exemplo para que eles tenham condição de sobrevivência, sem desviar, sem se perder na vida. Será que nós vamos pôr o filho no mundo? Apresentar a ele a Deus? E depois ver o nosso filho se perder? Se desviar? Cair na vida errada? Para se sustentar as suas necessidades? Porque eles têm o direito de arrumar família. Eles têm o direito de ter a sua família, assim como nós temos o nosso direito. Assim como nós somos família. Eles vieram de família. E eles têm o direito de ter a família deles. É isso que nós temos que entender. Já não teve educação. Já não teve infância. E agora não tem uma vida digna? Não, Brasil. Não, Brasil. Vamos olhar para a nossa vida, para o nosso país. Porque quem vai perder somos nós. Quem vai perder somos nós. Muitos falam de salvação. Que a salvação é individual. Sim, a Bíblia também fala que a salvação é individual. Mas nós temos que entender que nós temos que salvar a nossa vida e dar condição de vida para o nosso filho, para o nosso próximo, para o nosso irmão, para o necessitado, para o encarcerado, para o enfermo, para quem tem necessidade. Nós temos que dar condição de vida, porque o mesmo direito de ter vida que nós temos, eles também têm. O direito é igual para todos. Será que nós conseguimos a salvação vivendo nessa falta de justiça, nessa falta de entendimento, nessa falta de conhecimento? Será? Não. Todos nós temos conta a pagar, a prestar, principalmente a Deus. Porque todos nós temos um propósito, temos uma proposta, uma promessa de Deus. Aonde Deus tem a promessa dele com nós e é fiel para cumprir. Deus tem promessa de prosperidade, de estabilidade e de paz. Nós temos que entender que as promessas de Deus não invalidam a lei do homem, nem a lei do homem pode anular as promessas de Deus. Porque as leis são constituídas de justiça, misericórdia e fé. Agora, vamos olhar se nós temos paz, se nós temos estabilidade, se nós estamos sendo prósperos. Para ganhar a salvação tem que estar vivendo na prosperidade, com paz, com estabilidade. Porque a pessoa que tem estabilidade, ela tem paz. Ela não tem com o que se preocupar. Ela não vive na tormenta, na tempestade.
E nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na tormenta e na tempestade. Nessa falta de entendimento um com o outro. Aonde o filho não respeita o pai mata o filho, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e aí lá vai tudo, a reviria, tudo a doideira. Calma, Brasil, calma, gente. Nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande e poderoso. Assim como Ele abençoou o nosso país e tirou o nosso país da mão dos dominadores, dessa legião de maligno e potestade, e abençoou esse presidente que quer fazer deste país um novo país, um país mais justo, com mais igualdade, melhor distribuição de renda, com mais dignidade às famílias e aos trabalhadores. Ele também dá sabedoria para nós entender e fazer o que nós temos que fazer para salvar a nossa vida, salvar o nosso país, salvar as famílias, os trabalhadores, os empresários. Nós estamos precisando refletir mais sobre a nossa vida, sobre tudo no nosso país. A palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Mas para que Ele faça tudo novo, nós temos que tirar o que não agrada a Ele, o que não serve a Ele, na nossa vida, na nossa família, no nosso país, nas nossas autoridades principalmente, que há tanta autoridade que não agrada a Deus, que não serve a Deus, que não serve à nação. Há tanta autoridade que só querem servir ela mesma, só ela quer ser servida, sendo que a palavra de Deus fala, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim capacitar o seu subordinado. O único que eu vejo com meus olhos aí que está dando a vida dele para salvar o país, para salvar a humanidade, a nação, é o presidente. Ele é o único que capacitou os seus ministros, que tem uma equipe de ministro excelente, que quer fazer, mas está sendo impedido por aqueles que entraram para ajudar ele, que fizeram compromisso, não só com o país, mas sim com Deus. Quantos fizeram compromisso com Deus de fazer deste país um novo país, um país melhor, e agora virou as costas para o país e principalmente para Deus. Estão brincando com Deus, estão zombando de Deus, desafiando a Deus, achando que Deus não está vendo, que Deus não ouve. Mas Deus ouve, Deus vê. Sabe por quê? Porque Ele é um espírito vivo, um espírito que renova, que restaura, que restabelece e abençoa, mas também amaldiçoa. Será que alguém não acredita que Deus é vingador? É vingador. Sim, senhor. Está aqui na palavra dele. Ele é vingador. E quem usou Deus para poder ganhar o lugar que está,
vai ser justificado. A justiça de Deus vai ser feita. Porque ninguém chega onde está se não tiver um propósito. E esse propósito é com Deus. Todo mundo faz um propósito com Deus para alcançar. Aí na hora que alcança, vira as costas. Vira as costas para Deus. Mas não pensa que vai ficar assim, não, que não fica não. Porque a palavra de Deus diz que porta que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. E porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E quando a gente tem um propósito com Deus, Deus abre essa porta. E aí quando você vira as costas para Deus, você mesmo fechou sua porta. Você está fechando ela. E consequência disso, a justiça de Deus vem. A justiça de Deus vem. É só ler a Bíblia que vai entender. Vai entender o que Deus está falando. Porque Deus fala aqui, aqui. Deus ouve a hora que alguém está falando a verdade. E Ele sabe o que fazer, com quem fazer. Porque tudo para Deus tem o tempo e a hora. E a nossa hora chegou de fazer uma reflexão, de olhar, se arrepender de tudo que nós errou. Porque o arrependimento é a humildade, é a pequenez, é o entendimento que a gente tem de saber que Deus é muito mais do que nós. E que nós somos dependentes de Deus, porque Ele é o Pai. É Ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele é o Pai da ciência. Ele é o professor da sabedoria, o professor que nunca foi a uma escola, não fez faculdade e é o autor e consumador da fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque a fé sem sabedoria, nós podemos fazer tudo aquilo que não agrada a Ele, que contraria os estatutos dEle, as leis dEle, os mandamentos dEle, vivendo na iniquidade, assim como nós estamos vivendo, sendo induzido ao erro, assim como nós foi induzido ao erro. Hoje nós vivemos na iniquidade pela indução do erro que nós teve no passado, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de conhecimento. Então está na hora de nós abrir o nosso entendimento e melhorar o nosso conhecimento, conhecer mais as nossas autoridades, para na hora que nós votar nelas, nós votar consciente de que elas vão atender a nossa necessidade, de que elas vão fazer tudo aquilo que agrada a Deus e que seja aprovado pelo mundo e pelas nações. Aí você pergunta, aprovado pelo mundo e as nações por quê? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, e sim justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem. Tudo aquilo que não for agradável a Deus não é aprovado pelo homem. E se não for aprovado pelo homem, pode esquecer que não agradou a Deus. Ou pode ter certeza que não agradou a Deus. Assim é o nosso país. Se nós não melhorar as nossas autoridades, colocar a autoridade que quer fazer mesmo, que quer assumir o compromisso,
que quer ter o compromisso com o país, o mundo vai afastar do nosso país. Por quê? Sabe por quê? Por causa da falta de justiça. A justiça é a base de um país, é a base de uma família, é a base de uma nação. Porque a justiça é respeito. A justiça é respeito. Se o país não tiver justiça, ele perde investidor, ele perde trabalhadores, ele deixa de ser um país próspero, porque fica um país sem confiança. O nosso país hoje ainda está aonde está. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por tudo que Deus é no nosso país. Em segundo lugar, por Deus dar muita força ao nosso presidente, que aonde chega, aonde vai, é bem recebido, é bem atendido. E é o homem que está fazendo de tudo para não deixar o nosso país cair. Por isso é que nós temos que ter sabedoria, entendimento. Será que vale a pena nós deixar de apoiar um homem que quer fazer o país melhorar, um homem que quer dar condição à nação, um homem que quer ajudar o país, as famílias, os necessitados, os trabalhadores, os empresários, para ter esperança no passado, naqueles que tiveram lá para fazer e não fizeram, naqueles que quando teve lá deixou o país do jeito que está hoje. Eles sabem que deixaram o país do jeito que está. Mas agora eu quero ver eles trazer um projeto que desenvolve o país, que tira o país da situação que se encontra. Não. Só há um caminho, Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos entender o que significa isso? Que caminho nós poderíamos andar se não for pela direção de Deus, com a proteção de Deus? Que verdade nós poderíamos ouvir ou falar se não for pelas palavras de Deus, pelos conselhos de Deus? Que vida nós poderíamos ter se não for pela justiça de Deus? Pelo entendimento de Deus, pela sabedoria de Deus, pela justiça de Deus. Porque Ele é a fonte de água viva, gente, aonde nós podemos renovar todos os dias na palavra dEle, nos conselhos dEle, no Espírito dEle. Porque Ele é Deus, não há outro Deus, nem no céu e nem na terra, igual a Ele, que guarda a aliança e a misericórdia ao seu servo, que de todo o coração anda diante dEle. Vamos abrir o nosso coração para Deus, aceitar a Deus, servir a Deus,
exclusivamente a Deus e pedir a Ele para abençoar as nossas autoridades, abençoar novas autoridades, para novas autoridades que tenham o coração puro, as mãos limpas, que tenha conhecimento em razão social e direitos humanos, que seja nas mãos de Deus o instrumento usada por Deus, instruída por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários e atender às nossas necessidades. Porque nós temos necessidade. E as nossas necessidades dependem do trabalho deles, do bom entendimento deles, do conhecimento deles, da capacitação. Então, por isso, nós devemos confiar mais em Deus, buscar mais em Deus, pedir a Deus para abençoar mais as nossas autoridades. Porque sem Deus nós não somos nada. O que nós somos sem Deus? Nada. Então nós precisamos de Deus. Precisamos que Ele venha olhar para o nosso país, para as nossas autoridades, para as nossas famílias, para os trabalhadores, para os empresários, para que nós encontremos uma solução e sair desse buraco profundo que se encontra o nosso país. Porque o nosso país está precisando de muita sabedoria, de muito entendimento para sair desse buraco, dessa lacuna. E para sair dessa lacuna é só Deus. Só Deus. Porque se nós perder esse presidente que tem aí nós vamos sofrer mesmo. Aí é que nós vamos perecer, mas perecer mesmo. Porque eles vão voltar para o poder, e eles voltando para o poder, eles têm tudo ao favor deles. Tudo ao favor deles. Eles têm a Constituição, eles têm as leis, eles têm o Exército, eles têm as Forças Armadas, eles têm o poder e o dinheiro. E nós? Nós só tem Deus que é misericordioso, é compassivo, é tardio para irar e é grande poder. Deus é grande em poder. Deus tem um poder tão grande que faz deste país um novo país. Mas isso é nós que temos que ter sabedoria. Escolher as autoridades que vai fazer a vontade de Deus. Que vai fazer aquilo que agrada a Deus e que seja aprovado pelo mundo, pelas nações. Sabe por que elas têm que ser aprovadas pelo mundo e pelas nações? Porque vão atrair investidor, empresário, vão atrair investimento para o país. Sabe por quê? Porque o país vai ter justiça. O país vai ter justiça. E a justiça é a base de tudo.
A justiça é a base de tudo. E aí, se nós temos autoridade capacitada para ajudar o presidente, nós vamos ter justiça. Aí você pergunta, mas justiça como? Da seguinte forma, nós temos que entender o seguinte: o homem, ele tem que ser temente a Deus, as leis, os estatutos e os mandamentos. Se ele não for temente a Deus, ele não teme a lei. Se ele não teme a lei, ele não respeita os estatutos e os mandamentos. Ele não respeita. Por isso é que nós temos que escolher melhor as nossas autoridades. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como podemos ter paz se não praticamos o amor de Deus para fazer justiça? Aí você pergunta, mas como? Aí agora é a resposta. Vale a pena você ser um país de cristão, um país de pessoas que acreditam em Deus, e ter as autoridades como fariseu e escriba e o corrupto, para melhor você entender, uma autoridade corrupta. Adianta você ser um cristão, adianta você ter fé em Deus, adianta você acreditar em Deus, e vai lá e põe um corrupto para cuidar do futuro, do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. Não, gente. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Amor é entendimento. Amor é sabedoria. Amor é condição. Amor é respeito às leis e os estatutos e os mandamentos. O que a lei de Deus manda? É isso que nós temos que entender. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e não entender. O que adianta nós ser ouvinte de Deus, conhecer a Deus, saber quem é Deus e não entender a palavra de Deus? É o entendimento que é necessário para que nós tenhamos sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas necessidades, para que nós tenhamos uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Isso significa que nós temos que escolher melhor as nossas autoridades, porque tudo na nossa vida vem das autoridades. Aí você pergunta, mas por quê? Porque são elas responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade do trabalhador. São elas responsáveis pela saúde e a educação da nação. Então vamos entender por que tudo na nossa vida vem e depende das autoridades. A palavra de Deus diz que é em paz que semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. Quem é que promove a paz? Quem é que tem o dever de promover a paz? São os governantes, os prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores,
o judiciário. Aí, por quê que eles têm o dever? Porque, nós temos o presidente da República. É ele que faz a distribuição de renda do país aos estados e municípios. É ele que promove a paz dos governadores e prefeitos. É ele o responsável pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade dos trabalhadores. Aí você pergunta, mas por quê? Porque é ele que faz a distribuição de dinheiro para os governadores e para os prefeitos. Ele que faz a distribuição de dinheiro para os governadores e para os prefeitos, que são responsáveis pela educação dos alunos, dos nossos filhos, pela saúde da nação e o bem-estar da família. Aí você pergunta, mas por que bem-estar da família? O nosso filho vai lá no hospital, chega lá, o médico olha para ele e pergunta para a mãe o que o filho tem. A mãe fala. E o médico pega, não tem condição de atender ele. Sabe que ele está doente e não tem condição, não tem material para atender ele. O médico dá ele lá qualquer remédio, fala, leva esse remédio que é isso aqui vai curar ele. É o que o médico vai fazer. E aí nós achamos que o médico é culpado. Não, o médico não é culpado, não. Porque ele não tem condição. Aí a senhora leva o filho da senhora na escola. O filho volta mais sem educação do que saiu de casa. E a senhora vai xingar a professora? Não. É porque ele não teve, entendimento para abrir, ele não teve aula para abrir o entendimento dele, para ele entender o que é a vida, para ele entender que o que ele está fazendo não é agradável nem a Deus e muito menos aprovado pela família, pelos amigos, a nação. Nós temos que entender, gente, que tudo que nós faz na nossa vida está aqui escrito. Tudo que nós faz na nossa vida tem que ser agradável a Deus e aprovado pelo homem, pela nação, pela família. Não importa, tem que ser aprovado. Se não for aprovado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí é que tem que ser visto aonde que está o erro para consertar. Entendeu agora? Por que nós temos que escolher melhor as autoridades? Por que nós temos que ver melhor a nossa vida? Porque senão nós vamos continuar vivendo na iniquidade, dominado pelas mesmas autoridades, e o nosso país só afundando, só afundando. Sabe por quê? Porque eles vão fazer tudo para eles. Eles têm, vamos entender de novo, vou tornar a dar mais outra explicação. Eles têm a Constituição na mão. Eles têm as leis ao favor deles. As leis protegem eles. E eles têm toda a garantia de vida que a Constituição oferece, desde a necessidade até o bem-estar. Então não precisa eu explicar o que é tudo. Eles têm de tudo que imaginar. E eles têm o poder na mão. Eles têm a justiça. Só que eles fazem o contrário. Ao invés de fazer a justiça prevalecer,
eles negam a justiça. A justiça teria que prevalecer no país, nas famílias, nos trabalhadores, nos empresários. Ela é negada. Só quem é beneficiado pela justiça é os corruptos, os avarentos, fora da lei. Esses é que são beneficiados. É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que entender na palavra de Deus, gente. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade vem de Deus. E a mesma palavra de Deus diz que ai daquele que se opor uma ordenança de Deus, ou seja, ai daquele que se opor contra uma autoridade. E essa mesma palavra de Deus fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E aí como é que fica? Nós vamos orar para as nossas autoridades e colocar os corruptos lá. Eles que não acreditam em Deus, não respeitam a Deus, não ouvem a Deus. Para eles, quem é Deus? É eles mesmos, é o dinheiro. Para eles, Deus é o dinheiro. É o poder. Aí nós vamos ficar orando e vai adiantar, sendo que nós erramos. Nós que erramos. E aí você acha que Deus vai castigar ele? Não. Nós é que vamos ser castigados pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de sabedoria, porque aqui está, gente, aqui está a sabedoria, o entendimento e a ciência, está aqui, a sabedoria, o entendimento e a ciência, que é dom de Deus. Quando a palavra de Deus fala que a sabedoria, o entendimento e a ciência é dom de Deus, porque não é dom de homem, não é dom de homem. Não existe faculdade de sabedoria, de entendimento e de paz. Não existe faculdade disso. Não. É Deus exclusivo, é Deus único, é Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque Ele é um Espírito. Ele é um Espírito vivo. E que quer que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Agora, pela falta de entendimento e de conhecimento, quem está sendo adorado? Os corruptos, que está sempre enganando o povo e o povo acreditando, a nação acreditando. Aí depois vem o sofrimento, aí acha que Deus... Aí nós vamos viver pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. E sendo que Deus não quer isso. Deus não quer que nós vivamos pela misericórdia, e sim pela fidelidade, e sim pela paz, pela prosperidade, pela estabilidade, para que nós venhamos alcançar a posteridade, viver a salvação, ganhar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Junto de Deus, sobre a proteção do próprio Deus. Agora nós precisamos fazer a coisa certa. Nós precisamos ter mais entendimento, mais sabedoria nas nossas escolhas. Não adianta você pensar que você vai colocar um corrupto lá e ele vai ter misericórdia de você, que não vai. Porque ele já está acostumado a fazer aquilo que ele faz. Então nós temos que colocar pessoas que tenham entendimento, porque a palavra de Deus dá o livre-arbítrio.
E essa mesma palavra diz que nós temos o direito de escolher. Por quê? Toda autoridade é transitória. Nós coloca lá. Assim como Deus dá a nós o direito de escolher, a Constituição também dá o direito de nós escolher por lá. E ele só fica 4 anos. Se ele não servir, sai. Vem outro. Nós pede a Deus outro. E Deus capacita. Deus manda outro. Agora nós não podemos ficar sofrendo. E sabendo que a autoridade não veio para ser eterno. Nós temos que entender que eterno é só Deus. Ele é eterno. E nós somos passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Mas essa passagem nós não veio para passar ela sofrendo, não. Nós veio para passar ela bem, com sabedoria, com entendimento, com paz, com amor, com justiça, com misericórdia, através da fé. Porque é Deus que quer assim. Nós é que temos que obedecer. Nós é que temos que entender que Deus quer assim. Porque se Deus não quisesse assim, Ele não teria escrito. Aqui está escrito. Ele teria falado. Você vê que Deus foi tão maravilhoso, que a palavra dele não cai no chão. Sabe por que ela não cai no chão? Aqui, porque ela está aqui escrita. Esqueceu o que tem que fazer? Vem aqui, medita, lê a palavra, medita. Pede a Deus, Senhor, abre o meu entendimento nessa palavra. Eu quero entender essa palavra, porque eu preciso de entendimento. Aí Deus dá sabedoria. Sabe por quê? Porque Ele é o professor. Ele é um professor que nunca foi a uma escola, não fez faculdade, e é o autor e consumador da fé. Pela fé, nós conversamos com Deus. Ou você acredita que Deus não fala com o homem? Fala. Deus fala com o homem. Sim, fala. Provo para qualquer um que Deus fala com o homem. Tudo depende do coração, do teu entendimento. Sabe por quê? Porque Deus fala com o coração. Deus não fala com a boca, Deus fala com o coração. Se nós tiver o coração limpo, puro, e as mãos limpas, e a consciência em paz, nossa, Deus fala, mas fala igual criança no nosso ouvido. Ele dá direção, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá proteção, Ele faz justiça, Ele livra do inimigo, Ele livra do perigo, de toda maldição. Tudo depende do teu coração, do teu entendimento, das tuas mãos. Sabe por quê? Porque Ele não habita em santuário feito por mão humana. Ele não é servido por mão humana. E Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Sabe por quê? Porque Ele é o Pai. É Ele quem dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação. Nós somos limitados.
Nós temos os nossos limites previamente estabelecidos por Ele, por Deus. Os nossos limites são estabelecidos por Ele. Mas Ele é tão maravilhoso que aonde termina o nosso limite, começa o agir dele. Ele age em favor da nossa vida, da nossa família, das nossas autoridades, dos trabalhadores, dos empresários. Ele age em favor de todos nós. Tudo depende do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa sabedoria com Ele. Porque só Ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, o nosso país, as nossas autoridades. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, e para ele são todas as coisas, e a ele pertence o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Por quê? Porque ele é Deus. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que fazer a vontade dele. Que bom seria se a humanidade entendesse e fizesse a vontade de Deus. Que mundo nós viveria, né? Que vida nós teria? Muito diferente da vida que nós temos hoje. Porque está escrito aqui tudo que Ele quer que nós faz. Agora nós, pela desobediência, pela falta de entendimento e de conhecimento, achamos mais fácil ouvir o que o homem fala do que o que Deus fala. Deixamos de dar crédito a Deus para acreditar no homem que nada pode e nada faz se Deus não permitir. Porque não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Assim é o homem, como uma folha ao léu, sem rumo, sem direção, na contramão. Então nós precisamos melhorar o nosso entendimento. Precisamos saber entender mais o que fazer. Buscar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as forças que nós precisamos. Porque força Deus tem, poder Deus tem, justiça Deus tem, amor Ele tem. Ele tem tudo que nós precisamos. Nós sofremos pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de conhecimento. Por isso que nós sofremos muito. E aonde que nós precisamos melhorar o nosso entendimento. Você quer ver só o que eu estou falando? Eu vou ler uma palavra aqui. Olha só o título da palavra. Só o título da palavra diz tudo. A exortação de Samuel ao arrependimento. É isso que eu estou falando aqui. A exortação ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento, gente, é sobre a vida que nós levamos no passado. É sobre tudo aquilo que nós fez que contrariou a Deus. É sobre a nossa falta de confiança em Deus, que é o maior pecado do mundo, é a falta de confiança em Deus. A falta de entendimento na palavra dele, é isso, é outro pecado maior ainda, sabe por quê? Porque Deus fala que o homem, está aqui escrito,
que o homem perde muito por não conhecer a palavra de Deus e muito mais por não conhecer o poder de Deus. O arrependimento de todos os pecados. Sabe por quê? Porque ele é luz. O pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a nossa propiciação. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Que assim é melhor passar pela justiça dele do que passar pela justiça do homem, que é falha. Reconhecer o erro, o pecado, é uma humildade a Deus. É reconhecer que nós somos inferior a Deus. É reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Entender que nós, sem Ele, nós não somos nada. E que Ele é tudo na nossa vida. Sabe por quê? Porque só Ele, só Deus é digno de fazer justiça e de perdoar. E de dar uma nova vida, um novo lar, um novo entendimento, uma nova família, uma nova oportunidade. E Ele está dando nós uma oportunidade de fazer essa reflexão na vida, no país, nas nossas autoridades, principalmente. Será que vale a pena ficar com essas mesmas autoridades? Não seria a hora de nós fazer uma reflexão? Porque está vindo aí as eleições. É a hora de nós pedir a Deus para que Deus venha capacitar novas autoridades com novo entendimento, com mais conhecimento nas dificuldades do país e que possa atender às nossas necessidades. Que assim nós vamos poder sair da iniquidade. Nós vamos poder dar um futuro melhor para os nossos filhos. Nós vamos poder dar um futuro melhor para essa geração nova que está chegando aí. Uma educação melhor para os nossos filhos. Saúde, com mais condição de trabalho para os médicos. Dar um tratamento melhor aos nossos filhos. Nós mesmos, quando nós precisarmos ir lá no hospital. Tudo depende de nós, do nosso entendimento. Mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus o nosso perdão, o nosso reconhecimento, para que Deus venha abençoar nós. Como que nós podemos ter um país abençoado? Ou como que nós podemos ser abençoados vivendo na iniquidade? O país dominado de corrupto, de fariseu, de escriba. Nós não vai ser abençoado nunca. Nós temos que fazer a coisa certa para que Deus venha abençoar nós. Mas nós já somos abençoados. Mas nós precisamos prosperar. Nós precisamos ter estabilidade. Nós precisamos ter paz, com justiça, com amor, porque a paz, ela só vem através da justiça e do amor. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como que nós podemos ter paz se não praticamos a justiça? Só quem tem o amor de Deus entende o que é justiça e faz justiça. Porque entende a dificuldade do próximo, da família, do trabalhador, do empresário,
do próprio país, da nação, das famílias, dos trabalhadores, e assim sucessivo. Há tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Mas tudo isso nós só pode alcançar através do reconhecimento do nosso erro. Nós só podemos ter a proteção de Deus e a direção de Deus se nós obedecer a palavra dele, se nós fizer o que a palavra dele está mandando. Porque Deus não obriga ninguém, não. Ele escreveu aqui e disse, você tem o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio nós temos que ter cuidado, porque é através do livre-arbítrio é que nós sofremos. Por causa do livre-arbítrio é que nós sofremos. Vale a pena viver no livre-arbítrio? Não. É melhor viver pela palavra de Deus. É melhor viver pela palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Esquece o livre-arbítrio. Deixa o livre-arbítrio para coisas que não têm necessidade, que não faz parte da nossa vida. Coisas supérfluas. Aí sim, aí você pode usar o livre-arbítrio. Você usa qualquer coisa. Mas necessidade é sabedoria. Necessidade é sabedoria. Se não tiver sabedoria para entender as dificuldades, vai continuar sofrendo. É isso que nós precisamos mudar, o nosso entendimento. E olha o que a palavra diz. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate, Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, é o que nós está aí, 20 anos sofrendo. Olha o que diz a palavra. E toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor. É o que nós está fazendo. Nós está lamentando ao Senhor, mas pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de sabedoria. Qual que é a culpa que Deus tem? Ele não tem culpa. Não. Culpado é nós. Nós é que somos culpados. Que acreditamos tempo demais nas nossas autoridades. Não está na hora de mudar isso? Está na hora de mudar. Olha o que diz a palavra aqui. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração, presta bem atenção nessa palavra, hein? Se de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses. Quem são os deuses? Os deuses são essas autoridades que estão aí há quantos anos, e nós idolatrando elas, como se elas fossem santas, como se elas fossem Deus. E santo elas não são, e muito menos Deus, porque nem acreditar em Deus elas acreditam, porque se elas acreditassem em Deus, elas não faziam o que faz. Por isso que Jesus já chamou elas de fariseu, de escriba. É igualzinho. Elas não têm misericórdia de nós. E nem compaixão. E aí nós vamos ficar lamentando para Deus, sabendo que nós é que erramos. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuses estranhos e atarotes. Olha, esta é a palavra mais principal que nós temos que prestar atenção. Preparai o coração ao Senhor e serve a Ele só,
ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quem são os filisteus? Essas autoridades aí que estão sugando o nosso direito, a nossa justiça, a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa família, o direito de ir e vir, o futuro dessa geração nova. É isso que nós temos que prestar atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para nós entender, para nós pôr em prática. Então nós é que temos que pedir a Deus para abrir o nosso entendimento. Falou, Senhor, abre o meu entendimento na tua palavra que eu quero entender. Porque se não houver o entendimento, não haverá prática. E assim o Senhor não será glorificado. Olha o que diz aqui. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os atarotes e serviram só ao Senhor. Ao exemplo, tiraram os balaíns, os atarotes e serviram só a Deus, só a Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, somente a Deus. Nós temos que depender somente de Deus, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para abençoar as nossas autoridades. Quando nós tiver uma autoridade que não está fazendo nada que agrada a nós, que não é aprovado por nós, não briga com ela não xinga ela não, porque não vai adiantar. Vamos orar a Deus, porque assim como Deus instituiu ela como autoridade, Deus tira o poder dela. Tira. Será que nós devemos acreditar que Deus não tira? Tira. Assim como Ele dá o poder, Ele tira o poder. Assim como Ele fecha uma porta, Ele abre 10, 20, 30, quantas quiser. Agora tudo depende do nosso entendimento. Tudo depende do nosso coração, da nossa sabedoria. Para que ficar brigando com isso? Não precisa brigar. Nós temos Deus que é o professor da sabedoria. Um professor que nunca foi a uma escola, não fez faculdade. E é o autor e consumador da fé. E ele fala com nós através da fé. Fala. Eu garanto para qualquer um e provo para qualquer um que Deus fala através da fé com o homem. Deus fala com o homem através da fé. Eu provo para qualquer um. A hora que quiser. Eu mostro todos os testemunhos de que Deus fala com o homem através da fé. Então nós precisamos disso. Do que ficar se humilhando para a autoridade, para homem. Quem é o homem? Para ter o poder que tem Deus. Quem é o homem? Para ter o entendimento que tem Deus. Ter a sabedoria que tem Deus. Não tem. Não tem. Tudo que o homem é vem de Deus, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem tem é a misericórdia de Deus. Tudo que o homem é pela misericórdia de Deus. Porque pela graça divina é que nós tem tudo com Deus. Porque a melhor coisa nessa vida para o homem é ser agraciado pela graça divina. É algo maravilhoso, extraordinário. Não adianta o homem querer tentar mudar. Não. É melhor uma direção só e que essa direção seja Deus.
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus, não, nem no céu, nem na terra, igual a Ele, que guarda a aliança e a misericórdia ao seu servo, que de todo o coração anda diante da gente, dele. Aonde nós for, aonde tiver, onde passar, ali Ele está. E nós precisamos dele. Então é melhor obedecer a Ele do que obedecer o homem. O homem nós devemos respeitar. Nós devemos respeitar a autoridade, respeitar o homem, cada um no seu lugar. Como diz o nosso presidente, cada um no seu quadrado. Mas Deus a gente tem que obedecer. E acreditar mais na palavra dele, entender a palavra dele, obedecer mais a palavra dele e fazer tudo aquilo que for do agrado dele, aprovado pela família, pela nação, pelo país, pelo mundo, por tudo. Nós temos que entender que tudo que nós fizer na vida, se quiser viver bem, se quiser viver em paz, se quiser ter prosperidade, se quiser alcançar a estabilidade com paz, com amor, com justiça, obedecer a Deus, somente a Deus, e fazer tudo aquilo que for agradável a Deus e que seja aprovado pelo homem, pelo mundo. Tudo aquilo que nós fizer que for aprovado pelo homem ou pelo mundo, nós estamos sendo abençoados por Deus. E continue sendo abençoado. E eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que não foi agradável, mas tudo que eu falei consciente do que eu falei. E eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, nem para julgar ninguém. Eu estou aqui como um enviado do Senhor Jesus, porque quando eu saí do mundo, eu fui para a presença do Senhor Jesus e falei com o Senhor Jesus: faça de mim o que for do teu agrado, para o teu louvor. Porque do mundo eu vim e para lá eu não quero voltar. Só saio da presença do Senhor se o Senhor me tirar. Se o Senhor não me tirar, estarei aqui para servir o Senhor, fazer a tua vontade, fazer tudo aquilo que for agradável ao Senhor e que for aprovado pelo mundo, pelas nações, pelas autoridades, pelas famílias, pelos trabalhadores, por quem quer que seja. Eu abri o meu coração, entreguei para Ele e falei: a partir de hoje, o meu coração está aberto ao Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor. As minhas mãos limpas. E o meu entendimento, que o Senhor abre o meu entendimento nas tuas palavras, nos teus conselhos, para que eu possa entender e pôr em prática. Porque se não houver o entendimento, não haverá prática. E assim o Senhor não será glorificado. E eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu país e em toda essa nação. Se assim for da vontade do Senhor, eis-me aqui, Pai. Faz de mim o teu instrumento, que eu seja o instrumento nas mãos do Senhor, usado pelo Senhor,
instruído pelo teu Espírito, inspirado, Pai, nas tuas palavras, na tua sabedoria, para entender as dificuldades da vida, da família, do trabalho e atender as necessidades de tantos que têm necessidade de justiça, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. E fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor e ser abençoado pelo Senhor na saúde, no amor, na prosperidade, para que eu possa alcançar a posteridade e viver a salvação e ganhar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, junto do Senhor Jesus. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, assim sucederá. Assim como eu determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso, extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, curados pela graça, protegidos pela graça, escolhidos pela graça e salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a nossa salvação. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas, o meu clamor, e o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, porque o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração. É de coração que eu estou aqui, Pai. Porque ao pecador o Senhor dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquilo que lhe agrada ao Senhor. E assim, Pai, eu entrego nas mãos do Senhor mais esse dia, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu país e toda essa nação. E agradeço o Senhor pela honra de estar aqui diante do Senhor, como filho e servo do Senhor, sendo usado pelo Senhor, instruído pelo teu Espírito, inspirado nas tuas palavras, na tua sabedoria, para passar entendimento, Pai. Para toda a nação, para todos aqueles que têm falta de entendimento, que quer entender e conhecer. Passar o entendimento, Pai, para aqueles que têm falta de entendimento, que têm falta de sabedoria, que eu seja usado pelo Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, se assim for, e que o Senhor tome a direção do nosso país, que na direção do nosso país não seja autoridade ou homem algum, mas sim o Senhor é Espírito e é verdade. Que a autoridade seja nas mãos do Senhor, um instrumento, usada pelo Senhor, instruída pelo teu Espírito e inspirada, Pai,
na tua sabedoria para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários e atender a necessidade da nação e fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor e ser abençoada pelo Senhor e aprovada pelo mundo, pelas nações. E que o Senhor seja glorificado na vida, na família e no trabalho das nossas autoridades, não pelo que o Senhor faz, mas sim pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua justiça, porque tudo o Senhor faz do teu agrado para o teu louvor. O Senhor que não aceita a glória que vem do homem, nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra a imagem de escultura. Que toda a glória seja dada ao Senhor, Pai, no nosso país, nas nossas autoridades, nas nossas famílias, os trabalhadores, os empresários, e que o Senhor receba e congratule e abençoa o nosso país, as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários, na justiça e na prosperidade do Senhor, para que todos venham alcançar a posteridade, viver a salvação e ganhar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, junto do Senhor, e fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor, e ser abençoado pelo Senhor e aprovado pelo mundo, pelas nações, em nome do Senhor Jesus, que eu entrego nas mãos do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor, para que a justiça do Senhor venha reinar no nosso país, nas nossas autoridades, nas nossas famílias, para que ela seja feita, Pai, na nossa vida, na nossa família, pelo teu entendimento, na tua sabedoria, porque o Senhor é o legislador, o nosso juiz. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, Pai, eu agradeço, Senhor, por eu estar aqui nesse momento, por tudo que o Senhor é na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu país, e que o Senhor receba os meus agradecimentos e congratule e abençoe, e que a paz do Senhor seja comigo, o meu país e toda essa nação. Assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu país e toda essa nação. E renovado, Pai, com todas as forças pelo teu poder a cada manhã, e restaurado na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelecido, Pai, no entendimento, na ordem, na justiça do Senhor. Porque só o Senhor, Pai, pode fazer justiça. E é pela justiça do Senhor que eu estou aqui, Pai, para que ela seja feita, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for, Pai. Oh, aleluia!